Olá, estudante do estado do Paraná, bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. E é muito importante que você tenha em mãos caderno, caneta, lápis e borracha para que você possa realizar as anotações dos conteúdos que serão apresentados na nossa aula de hoje. Que conforme você pode conferir na tela, nós vamos ter que ter alguns conceitos básicos à mente para que a gente possa dar continuidade à nossa aula. Você lembra quais são os movimentos que o nosso planeta realiza? Consegue perceber esses movimentos no cotidiano? Então são alguns conceitos básicos para que a gente consiga trabalhar aquilo que está previsto na nossa aula de hoje. E aí a gente tem que lembrar que o nosso planeta ele está num sistema planetário chamado de Sistema Solar, o qual ele integra esse sistema juntamente com outros planetas, conforme você pode ver a imagem que vai aparecer na sua tela. Olhando ali com bastante calma, você consegue observar a imagem onde nós temos o Sol ao centro e uma série de planetas que ficam orbitando, ficam girando ao redor dessa estrela. Então, conforme você pode ver ali, nosso planeta encontra-se em um sistema planetário chamado de Sistema Solar, composto por uma estrela, que é o Sol. Nós temos planetas, satélites, entre outros astros. Então, esse sistema planetário é composto de uma série de astros, dos quais nós temos os satélites naturais, dos quais a Lua é um exemplo de um satélite natural. Nós vamos perceber que o nosso planeta ele se encontra em movimento nesse sistema planetário. Observando com bastante atenção ali na tela, você vai perceber que neste sistema planetário, nosso planeta realiza vários movimentos, dos quais os mais importantes são a rotação e a translação. A rotação é o movimento que a Terra vai realizar em torno do seu próprio eixo. E a translação é o movimento que a Terra vai realizar ao redor do Sol. Porém, nesse momento, eu quero que você veja na tela o nosso quiz e participe, envolva-se. Qual é a principal consequência do movimento de rotação do nosso planeta? Letra A, ocorrência das estações do ano. Letra B, ocorrência da aurora austral. Ou letra C, ocorrência dos dias e noites. O tempo está na tela, pensa um pouquinho.
Muito bem, qual alternativa que você indicou? A letra A, a letra B ou a letra C? Vamos acompanhar ali na tela para que a gente possa verificar se você acertou ou não essa questão. Ali, ó, letra C, ocorrência dos dias e das noites. Então, esse movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, ele é responsável pela transição entre dias e noites. Nós vamos perceber outras consequências desse movimento que serão apresentadas ao longo da nossa aula de hoje. Mas nesse momento é importante que você tenha bem claro que o movimento de rotação, aquele que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, é responsável pela transição de dias e noites. Aqui na próxima tela, aqui ele traz uma definição maior da rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo, que esse deslocamento provoca a alternância entre os períodos de insolação nas áreas polares e a rotação terrestre ocorre no sentido anti-horário, de oeste para leste, característica esta que explica o nascer do Sol no leste e o poente a oeste. Perceba a quantidade de informações que nós estamos trazendo aqui. E para que a gente consiga compreender melhor as informações que estão postas, é fundamental que você observe na tela a imagem que vai aparecer do lado direito da sua tela, onde nós temos o planeta Terra ali representado, nós temos o lado direito dessa imagem, conforme você pode visualizar, recebendo a iluminação solar. Nós temos o outro lado da imagem que não recebe luz solar. Então, nós vamos perceber que o lado que é iluminado, nós temos dia, o lado que não está iluminado, nós temos noite. Observe esta seta que você vê próxima à linha do Equador, indica o sentido de rotação do nosso planeta. Então, esse sentido de rotação do nosso planeta é que vai fazer com que algumas áreas, essas áreas aqui que já foram iluminadas, e estas outras áreas ainda que serão iluminadas. Isso se dá em função do sentido que o nosso planeta ele gira em torno do seu próprio eixo. Outra coisa que é importante ser destacada é que o movimento de rotação nas áreas polares ele não vai ser responsável pela alternância de dias e noites. Olha com bastante atenção na imagem que está aparecendo na sua tela e observe que por mais que a Terra gire em torno do seu próprio eixo aqui constantemente, na área do Polo Norte, que você está vendo indicado aqui, esse movimento de rotação não será responsável pela transição de dias e noites, da mesma forma que no Polo Sul. Isso também não ocorrerá em função do movimento de rotação. Para que haja a transição entre dias e noites nas áreas polares, é o movimento de translação que fará essa ocorrência. Então, é importante você, estudante, perceber as características destes movimentos. A nossa próxima imagem aqui, ó, trazendo o Sol como referência, ele destaca que a rotação do nosso planeta é de aproximadamente 24 horas. Então, para que o nosso planeta realize um movimento de rotação completo, são necessárias aproximadamente 24 horas. Para ser mais específico, são 23 horas e 56 minutos, que é o tempo exato que a Terra necessita para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Então, esse movimento de rotação, ele tem essa duração. E aqui a gente traz as consequências, dias e noites e também os fusos horários, que também serão apresentados aqui ao longo desta aula de hoje. E aqui, quando a gente fala em fusos horários, a gente traz sempre esses mapas com essas várias linhas. E esses mapas de fusos horários, é importante que você, estudante que está acompanhando essa aula, tenha em mente que, como o Sol não é capaz de iluminar todo o planeta da mesma forma ao mesmo tempo, nós vamos perceber diferenças de horários em diferentes partes do planeta. Isso quer dizer que não é porque temos 12 horas neste momento, nesta localidade, que em todo o planeta serão 12 horas. Nós vamos perceber diferentes horários em diferentes partes do planeta. E a partir dos cálculos que são realizados para a obtenção dos fusos horários, constrói-se um mapa muito similar a este aqui, aonde em cada uma dessas faixas nós temos a mudança do horário. Para leste mais tarde e para oeste mais cedo. E aqui na próxima tela, vem da onde se obtém essas faixas de horários. É importante que você perceba que o nosso planeta ele é uma circunferência e que toda circunferência, dentro dos conceitos matemáticos, toda circunferência
tem 360 graus. Por que utilizamos a medida em graus e não a medida em metros, centímetros ou quilômetros? Pois, ao utilizar a escala a unidade de medida em graus, independente do tamanho da circunferência, ela sempre terá 360 graus. Se utilizássemos outras unidades de medida, de acordo com o tamanho da circunferência, nós teríamos diferentes tamanhos, diferentes medidas. Então, daí a importância de utilizarmos a unidade de medida em graus. Voltando aqui para a nossa explicação inicial, a circunferência terrestre ela tem 360 graus, que é o que você pode observar aqui, ó. E essa ilustração animada, ela mostra para você exatamente o movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. E aqui fica claro justamente a questão que foi abordada anteriormente dos polos, Polo Sul e do Polo Norte, que, independente da Terra realizar o movimento de rotação, nós não vamos ter transição de dias e noites nas áreas polares. Mas observe que nas áreas equatoriais, nas áreas tropicais, nós temos a transição de dias e noites. E aqui eu coloco também que a Terra, para que dê uma volta completa em torno do seu próprio eixo, necessita de 24 horas. A partir dessas informações, observe o que está aparecendo na tela para você, ó. 360 graus divididos por 24 horas igual a 15 graus por hora. Então, a gente tem que realizar esse cálculo. Então, pegamos a circunferência terrestre, 360 graus, e dividimos isto por 24 horas, que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa. Ou ainda, é o tempo necessário para que o Sol ilumine todo o nosso planeta, para que ele saia, para que a Terra saia de um ponto, consiga dar toda a volta em torno do seu eixo, e voltar ao local inicial. E aí o que a gente consegue perceber? Que fazendo esse cálculo, pegando os 360 graus da circunferência terrestre, dividindo por 24 horas, nós vamos perceber que uma faixa de 15 graus da superfície terrestre é iluminada a cada 1 hora. Isso vai ficar claro quando nós observarmos essa ilustração que você está vendo agora na sua tela. 360 dividido por 24 igual a 15 graus por hora. Observe que nós temos ali, ó, a cada 15 graus nós temos uma faixa. Então nós vamos perceber que o nosso planeta ele pode ser dividido em 24 faixas, de acordo com a incidência da luz solar e de acordo com o que você está visualizando nesta animação. E a partir destas informações conseguimos obter o seguinte dado, que a cada 15 graus da circunferência terrestre, a hora vai mudar. Por quê? A forma com que o Sol está incidindo sobre essa superfície, ela será diferente. E agora a gente vai para o nosso quiz. Vamos ver o que você conseguiu compreender dos conteúdos que foram abordados até o momento. Acompanha na tela. Qual das alternativas está correta? O Sol ilumina a superfície terrestre toda de maneira uniforme. Letra B. A rotação é responsável pela ocorrência dos fusos horários. Ou letra C, a translação é responsável pela ocorrência dos fusos horários. O que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá!
Muito bem, qual das alternativas você indicou? Letra A, letra B ou a letra C? Vamos acompanhar aqui na tela a resolução desse quiz. Qual das alternativas que está correta é a letra B? A rotação é a responsável pela ocorrência dos fusos horários. Então, conforme nós já trabalhamos aqui ao longo dessa nossa aula, a rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, é responsável pelos fusos horários. E quando a gente fala de fusos horários, a gente consegue perceber várias situações em que eles ocorrem no nosso cotidiano. Por exemplo, quando você está assistindo a um telejornal, quando durante aquele telejornal que você está assistindo existe um link ao vivo, ou seja, um momento onde o jornalista, o repórter, entra ao vivo para trazer alguma notícia. E esse repórter encontra-se em outras partes do planeta, muitas vezes você vai perceber que aonde ele está é dia e aonde você está é noite. Ou ainda, você está assistindo ao jornal na hora do seu almoço, e aí você observa que aquela transmissão ao vivo feita de outra parte do planeta pode estar ocorrendo à noite. Isso se dá em função dos fusos horários. Outra situação em que percebemos a ocorrência dos fusos horários é quando das transmissões esportivas, podem ser eventos automobilísticos, eventos de futebol ou outras modalidades esportivas que ocorrem ao longo do mundo. A imagem que você visualiza na tela faz uma referência às corridas de Fórmula 1, que no calendário da Fórmula 1 ela ocorre em diferentes países ao longo do ano. E isso vai fazer com que, quando nós aqui no Brasil estivermos assistindo a essas corridas, que elas estejam ocorrendo para nós em diferentes horários. Porém, quando da realização dela, ela sempre ocorre com a luz do dia. É bastante curioso porque é a partir daí que a gente consegue perceber os fusos horários no nosso cotidiano, os fusos horários presentes na nossa vida. E muitas vezes a gente nem se dá conta dessa importância dessa participação dos fusos horários. E quando eu trago essa imagem para você aqui, nós temos aqui essas informações que fazem referência aos fusos horários, destacando que, como o Sol não é capaz de iluminar toda a Terra ao mesmo tempo, nós poderemos perceber diferentes horários em diferentes partes do planeta. E aí nós podemos destacar as transmissões esportivas quando realizadas ao vivo. E aqui a gente vai perceber também que os fusos horários, eles sofrem alguns ajustes e a gente vai conhecer um pouco melhor esses ajustes. Para isso, vamos olhar aqui na tela essa imagem. Os fusos horários práticos são adaptados às divisas dos estados, países ou regiões. Com isso, evita-se a inserção de pequenas regiões em mais de um fuso. Quando a gente falou dos fusos horários, da divisão da circunferência terrestre, que tem 360 graus, por 24 horas, onde a gente dividiu em faixas de 15 graus, nós vamos perceber que as faixas elas são linhas retas. E essas linhas das faixas dos fusos horários, elas não respeitam os limites de estados, países ou regiões. E aí ocorreria, se fossem respeitadas essas linhas, ocorreriam situações onde pequenas regiões, pequenas áreas, teriam 2 fusos ou mais fusos horários. Nós podemos observar no nosso país, que dispõe de vários fusos horários, que se a linha dos fusos horários não sofressem esses ajustes, o nosso país teria mais fusos horários. E inclusive encontraríamos situações onde cidades seriam cortadas por essas faixas e cidades teriam 2 horários distintos. Agora imagine você que está acompanhando essa aula, se na sua localidade houvessem 2 horários diferentes, como seria a sua vida? A organização do seu tempo. Então, pense nisso e aí a gente consegue compreender esses ajustes que são feitos das faixas de fusos horários. Conforme você pode visualizar aqui, essas faixas elas vão sofrendo ajustes para que países, a exemplo do Brasil aqui, nós não tenhamos muitos fusos horários. Então, respeita-se as linhas de divisas de estados e de países para que não hajam essas dificuldades em função de diferentes horários. E agora o nosso terceiro quiz, é hora da gente fixar aí o que foi trabalhado até o momento na nossa aula. Acompanha na tela. Indique a alternativa correta. Fusos horários teóricos e práticos são a mesma coisa?
Fusos horários teóricos levam em consideração os limites dos países? Ou letra C, à medida em que caminhamos para o Oriente no planisfério, percebemos que as horas vão aumentando? Letra A, letra B ou letra C? Tem conceito aí para você rever. Vamos lá! Muito bem, letra A, letra B ou letra C? Qual alternativa você indicou? Vamos ver o que você indicou se condiz com a resposta correta. Olha na tela. Letra C, à medida em que caminhamos para o Oriente no planisfério, percebemos que as horas vão aumentando. E olha o conceito aí, Oriente é leste, então à medida que seguimos para o leste, percebemos que as horas vão aumentando. Então, à medida que caminhamos para o leste, vamos perceber um aumento nas horas. E cada vez que passamos de uma faixa para outra, vamos perceber um aumento nas horas. Da mesma forma que, quando caminharmos para o oeste, vamos perceber uma redução nas horas. E a cada faixa, a cada fuso, haverá a redução de 1 hora. Então, nossa revisão para a gente concluir os conteúdos trabalhados na nossa aula de hoje. Olha lá na tela. Caracterização dos movimentos da Terra. Falamos dos principais movimentos que a Terra realiza, dando uma ênfase principalmente ao movimento de rotação, mas sem esquecer também do movimento de translação. E lá na tela de novo, ó, análise do movimento de rotação e suas consequências para a nossa vida. Então nós conseguimos caracterizar o movimento de rotação e perceber em que momentos da nossa vida esse movimento ele se manifesta na nossa vida. Quando que a gente percebe esse movimento? Principalmente na transição entre dias e noites e também na mudança dos horários ao longo da superfície do nosso planeta. Muito obrigado pela sua participação e seu envolvimento na aula de hoje. Um forte abraço e até!